igreja está alegre? Amém. E vocês, crianças, estão alegres? Sim. Não senti muita confiança. Crianças, vocês estão alegres? Sim. Agora sim, agora eu senti alegria mesmo em vocês. Olha, hoje a tia Maria vai vir trazer para vocês, compartilhar com vocês, com toda a igreja, mas eu vou falar principalmente aqui para os meus pequenininhos, pequenos grandes, uma história muito importante para nós, que está na Bíblia, que fala e que vem trazer uma lição muito importante para as nossas vidas. O Arthur já leu o nosso versículo de hoje, né? O nosso tema, qual é que é o nosso tema, crianças? Crianças cheias do Espírito Santo. Crianças cheias do Espírito Santo, isso mesmo. E o nosso versículo de hoje é: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Está lá em João 14, 16. Muito bem, Arthur. Está prestando atenção, hein? Pois bem, eu queria começar a trabalhar com vocês, crianças, perguntando primeiro se vocês sabem quem é o Espírito Santo. Kiara, Vitória, quem é o Espírito Santo? Você sabe quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus. Também de Jesus, isso, muito bem. O Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus. Mas para explicar assim bem rapidinho para todos, inclusive para os crescidos, eu vou resumir bastante rapidinho aqui. Eu vou voltar lá no início, na criação, em Gênesis, quando Deus criou tudo, né? Deus criou a terra, o céu, os mares, e por fim Deus também criou a nós. Deus criou Adão e depois criou a Eva, a imagem e semelhança dele, não é? O que está lá escrito na Bíblia. Mas, entretanto, Deus deu uma ordem para Adão e Eva, que eles podiam desfrutar de tudo no jardim, à exceção do fruto da árvore do conhecimento, não era? Aí o que aconteceu? Adão e Eva foram lá e desobedeceram. E aí eles provaram do fruto da árvore do conhecimento. E quando isso aconteceu, quem é que sabe me dizer o que aconteceu quando a Eva e o Adão provaram do fruto da árvore do conhecimento? Pecou. O que você disse, Olivia? Pecou. Aí veio o pecado. Veio o pecado. Com a desobediência de Adão e Eva, foi aí que veio o pecado. Porque até então era tudo perfeito. Porque o Senhor fez tudo perfeito. O Senhor é perfeito. E aí, com a desobediência de Adão e Eva, veio o pecado. O que aconteceu? Nós ficamos com o coração. Quando vem o pecado, a gente fica com o coração como? Sujo, né? Machucado. Olha o sorriso dele aqui, triste, né? O que você queria dizer, Vitória? Que Jesus também expulsaram eles do jardim. Pois foi uma consequência do pecado. Deus teve que expulsá-los do jardim também, não é? E aí eles ficaram com o coração sujo, bem sujinho, mas Deus expulsou eles do jardim do Éden, mas Deus não abandonou, pois não? Não, Deus não nos criou para nos abandonar, de jeito nenhum. Então aí, o que Deus fez? Adão e Eva seguiram, e aí lá no Velho Testamento a gente vê que Adão e Eva, que as pessoas, elas tinham uma oportunidade de se reconciliar com Deus, através do sacrifício do animal, né? Existia o sacrifício do animal, e aí as pessoas ficavam livres do pecado cometido. E aí a gente anda um pouquinho mais para frente, acompanhando o que a gente já começou a aprender no culto hoje, que aí veio Jesus Cristo, né? Lá no Novo Testamento a gente aprende que veio Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo veio, Jesus ele foi o sacrifício perfeito. Com a vinda de Jesus já não foi preciso mais nada como era antes, porque Jesus ele foi o sacrifício perfeito enviado por Deus. E aí, com o sacrifício perfeito, a gente aceitando a Jesus, quando a gente, o que Jesus disse que era preciso para ficarmos com o coração limpinho? Quem se lembra? Obedecer, isso. O que mais? Falar a verdade. Falar a verdade. Não pecar. Não pecar. Mas era difícil, né?
Porque nós somos seres humanos e nós pecamos. Mas tem uma... Ler a Bíblia, mas tem uma forma da gente ficar com o coração limpinho, não tem? Primeira coisa, nós temos que Adorar. se arrepender. E quando a gente se arrepende, Daniel, muito bem, quando a gente se arrepende, a gente está dizendo para Jesus, Jesus, eu preciso de você dentro do meu coração. Você reconhece a sua necessidade de ter Jesus no seu coração. E quando a gente faz isso, o que acontece a seguir? Aceitando a Jesus, Jesus põe o nosso coração como? Limpo, feliz. Antes de termos a Jesus, então, nosso coração tinha pecado. A gente sentia como? Quando a gente está sem Jesus, como é que a gente se sente? Triste. A gente fica como? Com medo, não é? Mas aceitando a Jesus, e nós aprendemos hoje já, pelo início do culto, que Jesus, ele vem e ele limpa o nosso coração. Mas como é que isso acontece? Aí a gente vem para o nosso versículo. Jesus veio, ele foi o sacrifício perfeito, mas ele tinha que voltar para a destra do Pai, ele tinha que voltar para os céus para morar com Deus. E aí ele disse que ia deixar quem? O que nós lemos no nosso versículo? Quem é que Jesus deixou para nos consolar? O Espírito Santo. E o Espírito Santo é? Quem é que disse? É a presença, é o Espírito Santo de Deus. Exatamente. Porque quando a gente conhece Jesus, a gente experimenta do amor de verdade, né? Do que é alegria, felicidade, mas de verdade mesmo. E quando Jesus voltou aos céus, então ficaria muito difícil das pessoas continuarem vivendo sem a presença dele, né? Por isso, então, Jesus deixou o Espírito Santo para nos consolar. Isso mesmo. Bem, todo mundo já aprendeu aqui quem é o Espírito Santo? Sim. Sim? Ah, eu estou sentindo que vocês estão ainda com um pouquinho de dúvida. Aprenderam agora quem é o Espírito Santo? Sim! Amém. Aleluia. Os irmãos também agora já aprenderam quem é o Espírito Santo, né? Amém. Amém. Aí, então, quando o nosso coração fica assim, ó, limpinho, que o Espírito Santo vem fazer, que a gente aceita Jesus, primeiramente. E aí, o Espírito vem morar aqui em nós passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus. Ele chega no nosso coração, mas aí ele encontra o nosso coração um pouco sujo, né? Porque antes de Jesus a gente tinha medo. Como é que a gente se sentia? Triste. Isso. Aí o que o Espírito Santo faz? A primeira coisa que ele vai fazer, ele não mora em coração sujo. Então o que ele vai fazer? Limpar o coração. Ele vai limpar o coração. Isso mesmo. E aí o que ele faz nessa limpeza? Ele vai tirar O pecado. Ele vai tirar a sujeira. Ele vai tirar o dodói, a tristeza, muito importante. Ele vai o pecado. Ele vai tirar tudo aquilo que nos faz sentir tristes, assim, não felizes. Ele tira tudo isso e ele passa a renovar o nosso coração. Ele põe um coração praticamente novo, né, gente? E aí, crianças, o mais importante que eu queria trabalhar com vocês hoje é que é que o Espírito Santo, quando ele limpa todo o nosso coração e ele deixa lá tudo limpinho, ele começa a produzir um fruto dentro do nosso coração. Fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Vocês fizeram uma lição de casa, você vai ser meu ajudante daqui a pouco. Isso, ó. Mas antes de falar do fruto do Espírito, eu queria só trazer para vocês aqui. O que é isso que vocês estão vendo aqui, crianças? Uma árvore de maçã. Uma árvore de maçãs. E essa árvore, vocês acham que ela é uma árvore boa ou é uma árvore assim, não muito boa? Muito bom. Por que ela é uma árvore boa, Arthur? Porque Deus criou tudo muito bom. Porque Deus criou tudo bom e perfeito, Kiara? Porque ela leva luz do sol e leva água. E frutos. Ela é boa, isso. Ela é boa. Primeiro a gente está vendo que ela é boa porque ela tem aqui alguns frutos, não é? Ela está dando frutos, não é?
é um dos sinais, é uma das coisas que a gente pode observar numa árvore, se ela é boa ou não, se ela está dando frutos. Olha aqui, como é que está essa copa dela aqui? Tá com as folhas tudo seca? Como é que tá as folhas dela aqui? Verdinhas, não é? Então, eu acho que essa árvore, então, o que ela teve para ela ficar assim, tão boa? Kiara disse agora mesmo uma coisa. O que você acha aqui? Luz do sol. Luz do sol, o que ela foi? Água. A água. Vitor, o que mais que essa árvore precisou para ficar assim, tão bonita e dando frutos? Semente. Semente, isso, do tronco. Mas o tronco dela, para ser um tronco firme, ela precisa ter raízes bem profundas, que é para ela ir lá no fundo buscar uma coisa que ela precisa, que é água. A árvore, para dar bons frutos, ela precisa de água, ela precisa da luz do sol, exatamente. Ela precisa de bom adubo, isso, de bom tempo. E aí ela vai produzir frutos bons. E também de sementes. E também de sementes, isso mesmo. Também que cuide bem. Ah? E também que cuide bem. Isso. E aí, ó, essa árvore aqui, ela é uma árvore muito boa porque ela está produzindo bons frutos. Mas se essa árvore não tivesse a luz do sol, não tivesse água, não tivesse bom adubo, como é que ela estaria, talvez? Ruim, né? Não ia dar fruto. Sem folha. Sem folhas. Sem folha estragada. Com as folhas tudo estragadas. Isso. Poderia até dar fruto, mas talvez o fruto não ia ser saboroso, né? Podia ser um fruto azedo, que a gente nem consegue comer. E assim também, crianças, somos nós. Eu vou dizer que nós podemos nos comparar a essa árvore aqui. Nós podemos ser cristãos frutíferos, ou também nós podemos ser cristãos não frutíferos. Para nós sermos cristãos frutíferos, nós temos que estar cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Isso mesmo. Sem a presença do Espírito Santo de Deus, nós podemos ficar como uma árvore que não recebe luz, que não recebe água, que depois, olha, nem vai dar fruto. Mas nós aqui, nós somos crianças cheias do Espírito Santo. E nós estamos cheias do Espírito Santo de Deus. E eu agora queria trazer para vocês, crianças, que o fruto do Espírito Santo, que ele produz em nós, eu vou trazer só uma ilustração de um fruto. Que a gente não produz laranja no nosso corpo, né? Alguém aqui produz laranja no corpo ou maçã? Sai assim alguma fruta assim do nosso corpo? Não. Mas então que fruto é esse que o Espírito Santo produz na gente? Fruto do Espírito. É o fruto do Espírito, né? Olha, esse fruto, ele tem 9 características, assim, 9 virtudes que são essenciais na nossa vida como cristãos. A partir do momento que a gente aceita Jesus e diz: Senhor, Tu és o meu único e suficiente Salvador, e agora eu só quero viver para Ti. Nós então recebemos a presença do Espírito Santo e ele vai começar a produzir um fruto que vai nos capacitar. E a primeira qualidade, a primeira virtude desse fruto, crianças, ó, é o amor. Sabe por que o amor é o primeiro? Kiara? Porque sem amor não ia ter as outras virtudes. Também, isso é verdade. Porque o amor, ele vai produzir, ele é como uma semente. Uma planta, ela não vai nascer sem a semente, não é? O amor é como uma semente que vai entrar no nosso coração, que vai transformar o nosso coração em terra boa, para a gente produzir tudo de bom que a vida, que nós, enquanto cristãos, temos que produzir, né? Eu vou pedir o João para abrir em 1 João, capítulo 4, vão ser 2 versículos, o 8 e depois o 19. Eu queria uma das crianças para ler esse versículo para mim. Eu vou chamar a Julinha primeiro. Quem não ama não o conhece, pois Deus é o amor. E agora o 19, João. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Exatamente. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Porque lá na criação, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, não foi?
Então, nós temos essa capacidade de amar porque Deus nos amou primeiro. Vocês podem me dar um exemplo de um amor que vocês têm assim, que vocês falam, é o amor mais forte que eu sinto na minha vida? Alguém pode me trazer esse exemplo? Quem é que ama aqui? Daniel. Minha mãe. Tu ama tua mãe, né? E o teu pai também, né? O papai já olhou assim, ó. Quer dizer, só mamãe, né? O amor de um filho para um pai com a mãe, ou o inverso, o amor do pai e da mãe para um filho. Você acha que o teu pai e tua mãe te amam muito, não é? Mas assim, muito, que eles são capazes de virar o mundo de cabeça para baixo por você, sabe por quê? Porque eles te amam muito. Agora imagina então, a gente nem consegue imaginar, né? O amor de Deus por nós, porque o amor de Deus por nós é incondicional, é muito maior, que a gente não tem nem assim uma medida de proporção para esse amor tão grande. Mas é isso, crianças, é por causa do amor, nós temos que ter primeiramente amor nos nossos corações, porque se a gente não tiver o amor no nosso coração, nada das outras virtudes ou nada das outras não vai poder nascer no nosso coração. Essa aqui é a sementinha que tem que vir em primeiro lugar, tá bom? Vamos colocar essa sementinha aqui. Mas esse fruto, ele não fica só com amor. Quando a gente olha aqui... Opa, isso, ficou. Essa laranja não está completa, pois não? Tá faltando aqui algumas coisas. Ó, a segunda virtude para esse fruto é a alegria. João, você pode abrir, por favor, em Filipenses 4:4? Kiara pediu para ler antes. Quer ler agora o versículo? Você pode ler para a gente, por favor? Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repetido, tenham alegria. Alegria. Tenham sempre alegria. Mas tem uma diferença entre alegria e felicidade. Vocês estão alegres? Vocês são alegres ou vocês são felizes? Alegres? Por exemplo, assim, quando você ganha um brinquedo, você se sente alegre ou você se sente feliz? Feliz, né? Porque depois de um dia, 2 dias, daqui a pouco, o brinquedo já não interessa mais, você já põe o brinquedinho pro lado, e aí depois o que acontece? Há o desinteresse. Mas essa alegria aqui, que o fruto do Espírito, que é do fruto do Espírito, é uma alegria que ela está conosco, ó, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Mesmo quando a gente está triste, a gente está alegre, com alegria. Sabe por quê? Porque é uma alegria que vem de Deus. Essa alegria é dom de Deus para a vida da gente. Amém. Aleluia, né, crianças? Quem está alegre aqui? Amém. 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 Amém, igreja. Graças a Deus. Mas esse fruto continua meio incompleto. Agora, crianças, a terceira virtude aqui do nosso fruto é a paz. Nós já não ouvimos hoje aqui no culto que a paz do Senhor, que no hino que a Julinha, a Kiara e a Eleonora cantaram, vocês cantaram, não deixe que essa prova tire a vossa paz, mas deixa que o Senhor... Não foi assim que vocês cantaram? Foi sim, eu me lembro. Eu me lembro. Vocês não estão lembrando, mas eu me lembro. Eu vou pedir para o João abrir, por favor, em Filipenses 4:7. Vitor, você pode ler para a gente? E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Amém. Essa paz é uma paz que ela transcende o nosso entendimento. Quando nós, enquanto cristãos, temos essa paz no nosso coração, você não consegue explicar para o outro assim, olha, essa paz é assim, assim. Você não consegue. É uma paz que você só consegue sentir. Por exemplo, assim, ó, quando a gente tá... Vou dar um exemplo assim. Essa paz aqui de Deus é uma paz que às vezes, mesmo quando a gente está passando por um problema, mesmo quando a gente está passando por uma situação que a gente não está muito bem, não está muito feliz, mas essa paz,
é aquela certeza de que nossa vida está em Deus e Ele tem um plano perfeito para a nossa vida. E não importa o que está acontecendo hoje, mas o que importa é que o final já está escrito, não é? Não foi isso que aprendemos hoje na escola bíblica dominical? O Senhor já escreveu o final da nossa história. E essa paz do Senhor é uma paz que é dom dele. A gente não consegue entender, a gente só consegue sentir. Não é, crianças? Crianças, essa fruta está ficando mais completa, mas ainda não está bem completa, pois não? Tá faltando, não tá, Letícia? Tá faltando 6. Muito bem, tá atenta, Letícia. E agora, a nossa próxima virtude é a paciência. Vocês estão impacientes hoje, né, criança? Vocês estão impacientes? Pois então nós precisamos aqui de paciência. João, você pode abrir, por favor, em Romanos 15, 5, por favor? Eu vou pedir o Arthur para ler. Você pode ler, Arthur? Romanos 15. Que Deus tem da paciência e coragem ajuda vocês a viver bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Amém. Isso mesmo, crianças. Paciência. Paciência, resumindo em poucas palavras, é a gente saber esperar. Mas saber esperar não é fácil, pois não? Vocês, quando está chegando o aniversário, que vocês desejam assim um presente que vocês querem muito, 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 vocês conseguem esperar lá pacientes? Não? O que você faz, Arthur? Você fica atrás do teu pai e dizer: pai, você já comprou meu presente? É, né? Eu acredito que a Kíria também, não é? Mãe, você já comprou um presente para mim, mamãe? É, saber esperar. Saber esperar aqui, crianças, é você ter a certeza que você vai esperar, mas não é esperar assim, chateado, mãe vai comprar. Não, você tem que esperar, ok. Eu pedi o meu presente, a minha mãe e o meu pai vai comprar. E você espera, descansado, em paz, sem se sentir agitado, sem se sentir muito agitado, estressado. Tem que saber esperar. E esperar também no tempo de Deus, não é? Às vezes eu sei que é difícil. Eu também, às vezes, eu tenho dificuldades em saber esperar. Mas aí quando a gente não sabe esperar, sabe o que a gente tem que fazer? A gente ora e pede a Deus para trazer paz para o nosso coração. Isso. E essa paz, que é a paz que vem de Deus, ela também vai desenvolver paciência no nosso coração. Tá bem, crianças? Agora vamos passar para a próxima virtude. Já estamos quase no fim. Benignidade. Quem aqui sabe o que é benignidade? Kia. É você pensar em coisas boas. Pensar em coisas boas. Mais alguém? Letícia? Não? João, você pode colocar, por favor, em Salmos 23:6? Ser benigno, crianças. Antes de mais, eu vou pedir uma criança para ler o versículo. Kia, você quer ler esse versículo para a gente? É? Você quer ler esse versículo? Certamente a tua bondade E o é o teu amor e ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha minha vida. Amém. Pois é, igreja. Ser benigno aqui é quando a gente realmente tem dentro do nosso coração, a gente tem o querer, a gente quer o bem do nosso próximo. Qual foi o segundo mandamento que Jesus deixou pra gente? O primeiro era? Quem lembra ainda do primeiro?
Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo era? Alegria. Não, agora eu fiz confusão na vossa cabeça. Dos mandamentos, amar ao próximo como a nós mesmos. E a benignidade, crianças, é a gente querer o bem do próximo. Ó, por exemplo, assim, eu estava discutindo lá em casa, eu estava conversando lá em casa com a Kiara, que às vezes acontece uma situação assim de você vê que uma criança caiu. Você estava lá brincando no parque, aí você vê que a criança caiu. O que vocês vão fazer nessa hora? Ligar para um adulto. Ajudar. Ajudar, isso, chamar um adulto. O que mais, Vitória? Fazer um curativo no dodói dessa criança. Letícia? Alguma criança ajudar. Exatamente, ir ajudar aquela criança. Ir ajudar aquela criança e fazer... Kira também? Falar o que você precisa. Perguntar a ela, né, se está tudo bem, o que ela precisa para ficar melhor. O ser benigno, diz, Vitória? Se ela precisa de gelo também. Se precisa de pôr um gelinho, não é? Passar o dodói. Isso mesmo. E o ser benigno é você fazer o bem porque isso está dentro do seu coração, sem esperar nada em troca. É você fazer o bem sempre. Mesmo quando os outros não estão vendo, você tem que fazer o bem porque isso é a coisa certa. Porque isso é uma coisa que vem através do amor que Deus tem pela nossa vida. E Ele preenche o nosso coração, olha, de bem, que até o início da nossa palavra. Isso mesmo. E ó, depois de benignidade, criança, tem aqui uma das virtudes que é a bondade, que é muito parecida com benignidade, não é? Só falta mais 4. Já só falta mais 4, já estamos quase acabando. Muito bem, Vitória. João, você pode abrir, por favor, em Salmo 103, 8. Aqui, bondade, ó. Bondade, benignidade. É bem parecida essas palavras, né? Eu também fiquei lá em casa e, ó, foi difícil, mas eu achei a diferença entre elas, viu? Vamos ler então agora. Pedro, você pode ler o versículo pra gente, por favor? O Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irando facilmente e é muito amoroso. Isso. O Senhor é bondoso. E nós, como fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, então o amor de Deus vai produzir também bondade no nosso coração. A gente agora aprendeu benignidade, né? Benignidade é você querer o bem do outro, querer o bem do seu próximo sempre. E a bondade é você fazer o bem para o próximo. Não é só você querer e ficar pensando assim, eu quero fazer o bem para os outros, mas não sei como. Mas aí você está passando na rua assim, aí você vê lá uma velhinha assim, bem idosa, para atravessar a rua com dificuldade. Você vai lá, dá a mão e fala, posso te ajudar? E ajuda ela a atravessar a rua. Você está vindo com a mãe e com o pai do supermercado, a mãe vem lá com o pai cheio de sacola assim. Você fala assim, mamãe, deixa eu te ajudar. Leva uma sacolinha para a mamãe. Isso é ser bondoso, agir com bondade. E isso só vem através do amor de Deus no nosso coração. E agora a gente está quase no fim, crianças. Só falta 3. Já só faltam 3. E agora nós... Vai ser 2. E depois vai ser só 2. E agora nós temos aqui, ó, a fidelidade. João, você pode abrir, por favor, Provérbios 3:3. Quem sabe o que é fidelidade aqui? Fé. Julinha queria falar? Não, ok. Ser fiel. Ser fiel, exatamente. Agora eu vou pedir, Daniel, você pode ler pra gente um versículo, por favor? Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Isso mesmo. Fidelidade a gente guarda, ó, bem cravada no nosso coração. E essa fidelidade aqui, ó, eu tava pensando lá em casa, eu perguntei, Kiara, você tá orando todos os dias? Aí a Kiara disse, teve um dia que eu esqueci, mamãe. E essa fidelidade aqui, crianças, que a gente fala, é sermos fiéis primeiramente a Deus. Nós temos que trazer e buscar a presença de Deus todos os dias. Não é só no domingo, vir para a igreja, ficar aqui no culto, orou e já está tudo certo. A semana já está ganha, não.
é sair da igreja domingo, é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é fazer oração em casa. Como é que a gente pode louvar, como é que a gente pode também buscar a presença do Senhor mais, crianças? Arthur, Vitória, como é que a gente... Louvar a Deus, exatamente. Como mais que a gente pode buscar? Ler a Bíblia, isso, Julinha. Então ler a Bíblia outra vez. Isso mesmo, que a gente não pode ler a Bíblia só uma vez, pois não. Tem que ler a Bíblia, olha, não é só 7 vezes também não, o tanto que a gente puder. O máximo que a gente puder, Daniel. Você... Adorar e louvar. Adorar e louvar. Isso. Você está na escola, você está na sua pausa, você pode cantar um hino. Se você está lá, não importa, no parquinho com seus amigos, a brincar. E também, sempre, uma maneira de também nós sermos fiéis é agindo com amor. Porque quando nós agimos com amor, nós estamos mostrando ao nosso próximo o amor de Deus que temos no nosso coração. Já estamos quase, criança. Já só falta mais 2. E agora nós temos aqui, ó, mansidão. João, você pode abrir, por favor, em Tiago 3,13, por favor. Isso, eu estou aqui olhando. Qual das crianças que ainda não leu aqui que eu pedi? Arthur ainda não leu? Você quer ler? Você quer ler, Letícia? É? Então, você já leu uma vez, não foi, Arthur? Então, vamos dar uma vez agora para a Letícia. Tiago 3,13. Aqui. Você consegue ler? Não? Existe entre vocês alguém que seja sábio, inteligente? Pois então, que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Amém? Muito obrigada, Letícia. Mansidão, crianças. Ó, naquela parte B ali do versículo, pois então que prove isso pelo seu bom comportamento. Ser manso aqui quer dizer a gente ser amável, a gente ser educado, a gente agir sempre com bom comportamento. Mas às vezes é difícil, não é? Por exemplo, quando vocês estão na escolinha assim, Vitor, alguém chega e fala assim: ih, Vitor, tu é feio. Você fica feliz naquela hora? Não fica, né? E aí, como é que você vai agir com bom comportamento até quando alguém vai chegar para você e falar uma coisa assim que não é certa, né? É difícil. Tem isso. O que é que nós podemos, como é que nós podemos ser mansos diante de uma situação dessa, né? A gente tem que respirar fundo, contar até 10 e depois o Senhor está comigo, e depois você fala com essa criança: olha, isso é feio, não se pode falar assim com os outros, né? A gente não pode logo querer brigar, querer gritar, discutir. Não, a gente tem que ser, a palavra diz pra gente ser manso. E para os adultos também não é fácil, né, adultos? Já só falta uma. E quem é que sabe qual é a minha última virtude aqui? Daniel. Talvez humildade. Tem que ser humilde para ter essa virtude. É verdade. Kiara. Domínio próprio. Isso mesmo. Até que tá. Oh, obrigada, Kília. Olha, pode abrir, por favor, João, em Provérbios 29:11. Ter domínio próprio não é fácil, crianças. E não é só para as crianças que é difícil, não. Para os adultos também, viu? É muito difícil. Quem é que ainda não leu aqui? Vitor, você pode ler para a gente, por favor? Amém. Obrigada, Vitor. Exatamente.
Agora acabou, né? Pois é, mas espera aí, que antes de acabar eu queria saber de vocês aqui. Quem é de vocês aqui que anda a ter o domínio próprio? Arthur? É? Quando alguém vai lá e pisa no teu pé, você consegue ter domínio próprio? Às vezes, isso! É, não é? Não é fácil, porque quando alguém vai lá, pisa no pé, aquilo doeu, né? Você não fez nada, provoca-se uma raiva dentro de você. E não é fácil de controlar essa raiva, não. É, mas a Bíblia diz que a gente tem que ser sensatos. E ser sensato é a gente agir com sabedoria. A gente, doeu, né? Mas aí você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respira fundo e fala assim, não, eu vou me controlar e vou me lembrar que Jesus é o meu Salvador e por isso eu vou seguir o exemplo de Jesus, não é? Isso. E Jesus alguma vez agiu com violência? Não. Jesus nunca agiu com violência. Então a gente tem que dominar a nossa ira, a nossa raiva. É normal, crianças. A gente fica com isso. Os adultos também passam por isso, porque nós somos seres humanos. Mas nós que temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós temos que agir com amor. Mesmo quando uma situação é ruim, às vezes algo que nos machuca, mesmo assim a gente tem que agir com sabedoria. Acabamos. Temos aqui uma laranja, né? Essa laranja está completa, né? Isso aqui simboliza o que o fruto do Espírito ele produz na nossa vida. Agora, criança, eu queria vos perguntar aqui, vocês acham que quando a gente aceita Jesus e o Espírito Santo vem morar na gente, o fruto do Espírito vai vir logo de uma vez na nossa vida? Todas essas virtudes aqui vão aparecer na nossa vida assim, de uma hora para outra? Não. Não, pois não, né? E aí, como é que vai ser? A minha vida, se eu tirar aqui, esse fruto está completo? Não está completo, né? E nós aprendemos hoje que Jesus, ele quer o nosso coração só um pedacinho. Ele quer o nosso coração inteiro, né? E aí, o que vocês vão fazer? Isso, mas tem que entregar esse coração. Jesus quer um coração assim, Não. E quando a gente mente, quando a gente desobedece, quando a gente faz uma coisa errada, a gente fica com o coração assim sujinho. Mas com a presença do Espírito Santo na nossa vida, nós então passamos a produzir todas essas virtudes. E essas virtudes vão fazer com que a gente testemunha do amor de Deus para com as outras pessoas. As crianças, por exemplo, assim, quando alguém vem lá e faz assim no teu pé, ela tá à espera que você faça o quê? Quando alguém faz isso com você, é porque ela quer que você faça de volta, não é? Ela quer que você haja do mesmo jeito que ela agiu. Ela quer brigar com você e ela está à espera que você brigue de volta com ela, que você seja muito irado, muito bravo e brigue com ela. Mas aí, quando você... Fazer de volta aí ela também vai fazer de volta. Mas aí, o que é que Jesus nos ensinou? Que mesmo quando alguém faz uma coisa com a gente que não é certo, que é errado, a gente tem que agir com amor. Aí você vai lá, respira fundo, conta até 50 se for preciso, e fala assim, e fala para aquela criança. Ou até 20. Isso, mas como é que você pode resolver isso sem bater nessa criança de volta? Alguém tem uma ideia? Falando, isso. E o que você pode fazer? Ou chamando a professora. A diretora. Mostrando o domínio próprio, exatamente. E você tem que arranjar maneiras de você resolver todas essas situações sem perder o seu domínio próprio, sem perder o teu amor, sem perder a tua alegria, porque todas essas virtudes, elas fazem parte do coração daqueles que aceitaram a Jesus, né? E é isso que nós temos que buscar todos os dias, crianças. E agora, crianças, eu queria trazer para vocês ainda
Ó, eu tive a pensar assim, e agora lá na Bíblia, quem é que sabe aqui uma pessoa que conseguiu, um exemplo de uma pessoa na Bíblia que produziu o fruto do Espírito Santo, que teve a vida transformada? Kiara? Noé? Noé, ele ouviu a voz de Deus, não é? Ele foi sábio. Ele, quando todos chamavam ele de louco, ele ouviu a voz de Deus. Vitor? Paulo. É o exemplo que eu trouxe. João, você pode abrir, por favor, em 1 Timóteo 1, do 13 ao 15, por favor. Vocês tiveram a ter aqui aulas sobre o apóstolo Paulo. Todo mundo está lembrando quem é que o apóstolo Paulo foi, né? E o que ele fez? Isso. Ó, e tá dizendo... Eu vou ler agora. Ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmias contra ele no passado e de o ter perseguido e insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. Aqui nesse versículo, criança, nós temos a vida de Paulo, ele dizendo a vida dele antes dele conhecer Jesus. O que o apóstolo Paulo fazia antes dele conhecer Jesus? Quem sabe? Julinha, você lembra? Arthur? Ele perseguia os cristãos. O apóstolo Paulo, ele antes de ter conhecido a Jesus, ele perseguia aqueles que eram as pessoas que adoravam a Deus e que buscavam a presença de Cristo, os seguidores de Cristo. Mas, entretanto, aconteceu uma coisa na vida do apóstolo Paulo, não foi? E aí ele teve a experiência dele com Jesus. João, você pode abrir pra gente, por favor, em 1 Coríntios 11, 1? Aqui. Aqui está dizendo, sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando. E na algumas outras versões da Bíblia está dizendo assim, sejais meus imitadores, assim como eu fui imitador de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele teve um encontro, uma experiência com Jesus, ele aceitou a Jesus e ele passou a imitar a Jesus. E porque ele passou a imitar a Jesus, é que ele conseguiu ser uma pessoa transformada. Primeiro porque ele aceitou Jesus, depois o Espírito Santo passou a morar com ele e ele passou a ter Jesus como referência. Tudo que ele ia fazer, ele olhava para Jesus. Porque Jesus foi o único que veio, a única pessoa que conseguiu cumprir todas essas virtudes aqui, sem cometer pecado algum. E o apóstolo Paulo, ele olhava para a vida de Jesus e era na vida de Jesus que ele buscava, era como se fosse o alvo para ele. Ele olhava para Jesus e dizia, então se Jesus faz assim, eu vou fazer assim. E isso ele passa para nós. Nossa vida tem que ser baseada em Jesus Cristo. Todas as coisas que a gente vai fazer, desde as coisinhas mais pequenininhas até as coisas bem grandes, qualquer uma delas, não importa, nós temos que sempre ver, será que Jesus ia gostar que eu fizesse isso? Será que isso vai agradar a Deus? Essas perguntas a gente tem que fazer todos os dias, crianças, tá bom? E eu queria agora fazer uma dinâmica com vocês, para vocês entenderem melhor isso, tá bom? Vamos lá? Tá todo mundo acordado aqui? Sim! Não tô ouvindo. Crianças, vocês estão acordadas aqui? Sim! Ai, agora sim. Então, eu já tinha mostrado para vocês aqui uma árvore, né? Essa árvore aqui é frutífera, não é? Então, agora aqui, eu tenho aqui, quem sabe o que é isso aqui? Um vaso. E isso aqui? O que é isso aqui, crianças? Vitor? Um regador? Um regador, isso mesmo. Ó, para ter uma árvore bonita, com frutos doces, saborosos, ela precisa de água, ela precisa de mais que? Eu já me esqueci. De que ela precisa? Sol. De luz do sol. De que mais? Água. Água. Raízes profundas. Raízes profundas. Sementes. Vitória. Sementes, isso. E eu, enquanto cristão,
para eu também ser uma árvore frutífera, o que será que eu preciso, crianças? Eu, para ser uma árvore frutífera e crescer na presença de Deus, o que será que eu preciso? Alguém sabe? Semente. Água, Sol. isso. Mas essa água que a gente precisa aqui, ó, essa água que vai regar a nossa vida, que vai fazer a gente crescer muito. E ó, produzir aquele fruto maravilhoso através do Espírito Santo. Essa água, ela é Jesus. Jesus é a água que nos alimenta, que nos fortifica. É dele que vem todo o alimento para a nossa vida. Mas como é que a gente faz isso para buscar essa água? Como é que a gente faz para buscar a Jesus? Alguém já tinha me dito aqui. Quem vai me dizer agora? Opa lá. O que é isso aqui, crianças? Orar. Quantas vezes a gente anda orando por dia, crianças? 7.000? Você consegue orar 7.000 vezes por dia? Mas se você orar 7 vezes por semana, vai ser muito bom, Arthur. Isso, a gente tem que orar todos os dias. A Bíblia nos ensina que nós temos que orar constantemente, sem cessar. Por isso, não importa se vocês estão andando no ônibus, se vocês estão na escola, se estão no parquinho, se estão em casa fazendo aquela tarefa de casa que a mãe diz assim: ei, crianças, hora de arrumar a louça. Aí vocês ficam ali com... eu não quero. Aí fica com uma raiva, né? Mas aí o que é que vocês têm que ter nessa hora? Paciência. Isso mesmo, tem que desenvolver a paciência que vem através do fruto do Espírito. Isso. E temos que orar. E a gente, quando ora, a gente ora só pela vida da gente, crianças? Não. Por quem mais que a gente deve orar? Ao próximo? Isso. Por quem mais que vocês oram? Ah, vocês não andam a orar, crianças? Esse silêncio aqui, Daniel, quando você ora por quem? Por mim. Por ti. Pelo papai e pela mamãe, né? Agradecendo a Deus pela escolinha, pelo nosso alimento, não é? A gente tem que orar não só pela nossa vida, mas também pela vida do nosso próximo. Começamos pela nossa casa e depois vamos estender também para as outras famílias. Pela nossa igreja, porque nós podemos estar aqui todos os domingos reunidos em nome de Jesus. Isso. E além de oração, só oração chega, gente? Não chega, pois não? O que mais que a gente tem que fazer aqui, ó? Ler a Bíblia. Isso. E quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vai pegar a Bíblia como se fosse um livro comum? Pegar assim, ler. Tá bem, tchau. Como é que a gente lê a Bíblia? Com paciência. Com paciência. E mais? Com amor. Com amor. Com alegria. Com alegria. Porque com paz. Exato. Quem não sabe ler? Agora é uma boa pergunta, crianças. Olha, a Letícia disse: quem não sabe ler, como é que nós podemos ler a Bíblia? Pede um adulto para te ajudar. Pede o papai e a mamãe para ajudar. Se o papai e a mamãe não pode, quem é que mais pode? O irmão ou a irmã. Um adulto de confiança, exatamente. Quem tiver o vovô e a vovó por perto, porque às vezes como a gente mora aqui, às vezes os vovós não estão aqui pertinho. Tio e tia. Isso. E crianças, sempre que a gente for ler a palavra de Deus, a gente tem que ter reverência pela palavra de Deus. Vocês sabem o que é reverência? Reverência é quando você separa aquele tempo. Naquele tempo que você vai ler a Bíblia, você não vai fazer mais nada. Você não vai se preocupar com nada. Você vai tirar uns minutinhos, vai para o teu quarto ou para a sala, onde vocês puderem. Vai pegar e antes de ler a Bíblia, vão orar e pedir a Deus que o Espírito Santo dele esteja conosco. Porque quando a gente lê a Bíblia sem o Espírito Santo, a gente não entende tudo que está lá na Bíblia. Mas quando a gente lê a Bíblia com a presença do Espírito Santo,
o Espírito Santo vai revelar no nosso coração tudo que a gente está lendo lá na Bíblia. Tá bom? Então, quantas vezes que a gente vai ler a Bíblia, Arthur? 7.000 vezes. Isso é um desafio, mas se a gente fizer a conta, talvez na nossa vida toda a gente vai ler mais do que 7.000 vezes. A gente tem que ler. E isso várias vezes. E para além de orar, ler a Bíblia, crianças, a gente precisa também ir para a igreja. Isso mesmo. Aqui a igreja, o importante da gente vir à igreja é porque também Jesus nos ensinou que nós sozinhos, a gente fica ali muito isolado, né? Fica sozinho. Mas quando a gente está reunido aqui, ó, na igreja, todos os irmãos, todos reunidos, nós vamos confraternizar, nós vamos cultuar, nós reunimos e prestamos o nosso culto a Deus. E o Senhor, Ele derrama do seu Espírito Santo e Ele ouve e Ele recebe o nosso culto. É como uma árvore. Uma árvore, ela só é uma árvore porque ela tem tronco, ela tem copa, ela tem raízes. Se fosse só um tronco, não era uma árvore, pois não? Isso. Então, assim somos nós. Nós sozinhos, nós temos a presença de Deus? Temos. Mas quando nós estamos muitos reunidos na casa de Deus, o Senhor se alegra e os ouvidos dele ficam mais atentos ao nosso louvor. E ele recebe o nosso culto com muito amor e ele se alegra muito de quando a gente o adora. Não é? Isso. Pois é, crianças. E agora, para fechar, eu gostaria de agradecer muito a vocês, crianças, porque agora já vem uma parte para além do culto, que é quando eu cheguei aqui em Berlim, quando eu cheguei aqui em 2018, eu procurei muito lugar onde eu pudesse ser a casa de Deus, para eu poder vir servir a Deus. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito alegre. E durante todo o meu percurso até hoje, eu só posso testemunhar de como Deus tem se alegrado aqui do Ministério Infantil, de como vocês, crianças, são importantes e vocês a cada dia vocês amadurecem na presença de Deus, vocês aprendem todos os domingos mais da palavra de Deus e eu fico muito feliz, eu me alegro muito de ver como vocês estão crescendo, como essa árvore aqui. Vocês se vejam, crianças, como uma árvore cheia de frutos, porque vocês a cada dia, a cada domingo que vocês vêm e se alimentam da palavra, da presença de Deus, prestando o vosso culto a Deus, vocês estão cada vez mais crescendo no Senhor e dando frutos.